Olá, pessoal! Estamos nós aqui de novo, professora Cláudia, professora do IFSC Campus Florianópolis, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês a redação do Enem. Pode passar aí para nós. A redação, vocês sabem que ela está no primeiro dia de prova agora, graças a Deus, e está dentro da prova de códigos e linguagens. Bom, gente, algumas pessoas podem estar se questionando assim, por que eu vou fazer o Enem? Para quê? Por que o Enem é importante? Gente, o Enem tem sido a porta de acesso aí para vários programas do governo, né? Então a gente tem aí o SISU, a FIES, o ProUni, então ele tem ajudado aí muitas pessoas e, claro, a pessoa tem que ter feito o Enem para poder participar aí desses financiamentos e tal. Bolsas e universidades particulares, né? Agora a gente consegue ter um acesso, a gente conta, nós pobres conseguimos um acesso aí às escolas, né, universidades particulares, só que a gente tem que se garantir, então, no Enem. As empresas também, aqui no IFSC, que a gente tem muito contato com empresas, até por ser um instituto tecnológico, e muitas empresas contratam as pessoas, selecionam as pessoas pelo desempenho que elas tiveram no Enem. E também serve para estudos e indicadores das próprias instituições. Pode passar aí para nós. O Enem, então, só para não esquecer, será feito agora, no sábado, dia 4, no domingo, e no próximo aí, dia 11 de novembro. São 180 questões divididas em 4 áreas do conhecimento. Lembra quais são as áreas? Passa aí para nós. Do primeiro dia, linguagens, códigos e suas tecnologias, que são 45 questõezinhas, mais a redação. Então, a gente tem redação, gramática, interpretação de texto, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologia da informação. Junto com essa prova, nós temos a prova de ciências humanas e suas tecnologias, que envolve ali sociologia, história, geografia e conhecimentos gerais. E no outro domingão, dia 11, nós vamos ter ciências da natureza e suas tecnologias, que é biologia, física, química. E a outra prova é a provinha de matemática e suas tecnologias, 45 questõezinhas dessas, envolvendo essas duas aí. Pode passar para nós, de cada uma, né? Bom, quais são as novidades aí que o Enem preparou esse ano? Fica ligado. Nós temos, no segundo dia, 30 minutos a mais. Claro, todo mundo está reclamando, a prova do Enem a gente sabe que é muito longa, né? São 90 questões e às vezes muito texto. Então eles ampliaram, deram uma folguinha para nós aí de 30 minutos. E outra novidade aí foi a questão dos direitos humanos. Vocês devem ter acompanhado, né, o que deu, a polêmica que deu no ano passado, que foi para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário disse direitos humanos não pode zerar. Bom, não pode zerar, tudo bem. Só que não pode zerar, mas aqui você vai perder 200 pontos. Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos, que agora não zera mais. Mas, se você desrespeitar, você perde 200 pontos. Então é óbvio que você não deve fazer isso. Aliás, se for sair de casa para escrever uma redação para desrespeitar direitos humanos, fica em casa, querido. Vamos lá. Os horários. Gente, não pode se perder. Domingo agora muda o horário de verão. Povo do Sul, Sudeste, aí, Centro-Oeste, 1 horinha, aí a gente tem que adiantar o relógio. Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13. As provas começam meia hora depois, para todo mundo, né, se ambientar na sala, aquele negócio todo. Então, no primeiro dia, a prova começa às 1h30 e vai até às 7 da noite, tem 1 hora a mais por causa da prova de redação. E no segundo dia, de 1h30 até às 6h30. Ganhamos aí meia hora, né, no segundo dia. Bom, o que é legal você levar no dia, né? É obrigatório levar caneta esferográfica preta e ela tem que estar naquele materialzinho transparente, famosa BIC, olha lá. Documento de identificação com foto válido, conforme está especificado no edital do Enem. O Enem esse ano abriu também para vários tipos de documento. Então, passaporte, identidade, carteira de motorista, né, você pode levar. O que é aconselhável, mas não obrigatório? Leva também o cartão de confirmação de inscrição. De vez em quando dá problemas. Se você tiver o cartãozinho ali confirmando que você pagou e tal, o local, né, o endereço, tudo certinho, aí fica mais fácil.
E uma aguinha é bom levar, imagina, você vai ficar da 1h30 até as 7 horas numa sala de aula. Claro, você pode pedir para sair para o banheiro? Pode pedir para sair para tomar água? Pode, mas não vai ficar toda a vida ali, né, saindo. Então deixa uma garrafinha lá, tira o rótulo, né, todos aqueles cuidados e pode levar. E um alimentozinho leve, né, nada de comer feijoada antes, por exemplo, nem no dia anterior, né, come ali uma saladinha, um arrozinho, grelhadinho e vai fazer a prova. Posso levar comida na hora da prova? Um chocolatinho, coisa desse tipo, tranquilo. Só cuidado, já que a gente está falando de folha de redação, cuidado para não sujar a folha de redação. Vocês sabem que não pode fazer marquinha nenhuma na folha de redação, né? E o chocolate é danado, pode estar muito quente, está muito calor, o chocolate derreteu, você sujou, por exemplo, o dedão com o chocolate, pegou a folha definitiva de redação e botou a sua digital de chocolate ali. Ferrou, tá? Não pode haver marquinha nenhuma. O Enem simplesmente te tira do concurso se tiver alguma marca, se você fez algum coraçãozinho, né? Tá apaixonado lá pensando, faz um coraçãozinho. Tudo isso daí vai tirar você do concurso. Então não pode fazer nenhuma marquinha extra, tá, pessoal? Pode passar aí para nós. Bom, basicão, o que é proibido levar? Borracha, isso aqui é uma borracha, vocês podem não conhecer, mas no meu tempo borracha era assim, de 2 cores, né? Lapiseira também não pode levar. Bom, se não pode levar lapiseira, para que vai levar borracha, né? Boné não pode ir, nenhum apostila, nenhum bloquinho de anotações, óculos escuros, relógio, qualquer outro equipamento eletrônico, chave, celular, enfim, lápis, nada, nenhum desses elementos aqui vocês podem levar. Eu estou com o celular, como é que eu vou fazer? Gente, se possível, nem leva, né? Nem leva o celular, mas quando tem alguns equipamentos desse tipo chave, né? Tem gente que vai de carro e tal, precisa da chave, o Enem ele dá um plástico e você deixa os equipamentos todos ali na frente junto com o pessoal ali com os monitores, ok? Pode passar aí para nós. Aí o celular, Deus me livre, né? Não pode. Bom, para a prova de língua estrangeira, aviso. Tá? Tem muita gente que abre o caderno de provas, olhou assim, putz, eu fiz para inglês. Nossa, como espanhol tá fácil. Vou mudar, vou fazer para espanhol. Não pode. Se você assinalou lá na sua inscrição que você ia fazer prova de inglês, é a prova de inglês que você vai fazer. Não vale trocar na hora, tá? Se tiver mais fácil, sinto muito, mas faz aquela que você assinalou. Pode passar aí para nós. Bom, como eu falei, a prova de linguagens, ela é composta, né, por essas provas aqui. Hoje a gente vai falar então sobre a prova de redação. Passa lá para nós. Bom, pergunta cruel, como tirar nota 1000 no Enem? Pode passar. Gente, primeiro dia de prova é a prova de redação. Primeira prova que vocês têm que fazer é a prova de redação. Tá? Por que isso daí? Simples, né? É muito mais fácil você escrever um texto quando você está com a cabeça mais tranquila, menos cansada, do que depois. Imagina só você fazer 90 questões e depois produzir um texto. Não dá, você vai estar muito cansado. Então a dica é, primeiro vai lá e faz a prova de redação. Pode passar aí para nós. Olha só uma curiosidade, né? Talvez eu te convença, tá? Por que escrever é importante. Por que a gente precisa treinar? Gente, eu fiz uma pesquisinha aqui dos candidatos, né? Como é difícil tirar nota 1000 e como é fácil zerar no Enem. Olha só, peguei aqui os anos de 2014, 15, 16 e teve aí do ano passado. Em 2014, de 6.200.000 candidatos, apenas 250 tiraram nota 1000, tá? Em 2015, 104. Ó, como diminuiu! Em 2016, 77. No ano passado, galera, vamos aumentar. Esse índice está muito baixo. Imagina, no ano passado, só 53 alunos tiraram nota 1000 na redação. Isso quer dizer que escrever não é nada fácil. Por isso que a gente tem que treinar. E claro, vocês treinaram o ano inteiro, então agora é moleza. Nota 0, dá uma espiadinha aqui por curiosidade, olha só. Em 2014, quase 530.000 pessoas tiraram nota 0 na redação por diversos motivos. Né? 2015 não falaram, 2016, 290.000 praticamente. Né?
Fuga do tema, a gente já vai falar disso agora, 217 mil. Olha só a quantidade exorbitante de gente que zera, né, por causa dessas questõezinhas. Cópia texto material, 13 mil pessoas, 8 mil pessoas. Ah, não tinham o que fazer, foram lá e pegaram, né, copiaram ingenuamente o que diziam os textos. 4 mil e pouco, 3 mil e pouco, aí 2014, 16, que não atenderam a tipologia. Já vamos ver o que é essa tipologia. E ferir os direitos humanos, que eu falei ainda há pouco para vocês, olha só, né? 955 pessoas em 2014, em 2015 eles não divulgaram, só divulgaram o total geral. Em 2016, quase 5 mil pessoas saíram, né, zeraram da redação por causa porque feriram os direitos humanos. Pode passar aí para nós. Tá? Então, os dados são alarmantes. Gente, assim, ó, o que é legal a gente lembrar? Talvez você já saiba, mas é bom saber como que a gente vai ser avaliado. Temos 5 competências, né? Para cada uma dessas competências, a gente pode ganhar até 200 pontos. Então, pode ganhar 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Se tiver muito boa, 200. E assim vai diminuindo. A primeira competência, eles querem saber de vocês se vocês sabem escrever legal, né? Se vocês têm domínio da língua padrão, da norma culta da gramática. A segunda competência, e essa daqui é complicada, é a compreensão da proposta, é a interpretação de texto. Eu falava lá na aula de português que a interpretação de texto, ela perpassa por todas as provas do Enem, tá? E olha só como essa competência, aqui ela exige isso do candidato. Quer dizer, a gente vai ter que entender a proposta e vai ter que ver se fez uma estrutura adequada ali que o Enem pede. A terceira competência é a argumentação. Claro, né? Se é um texto dissertativo argumentativo que o Enem pede, eles querem saber o seu nível de argumentação. Quarta competência, coesão e coerência. O que é isso? Ligar os textos, né? Para ver se o seu texto está coerente, se você diz coisa com coisa, se o primeiro parágrafo está ligadinho no segundo, se no meio do parágrafo você fez elementos de ligação. E a última competência é a que tem dado desastre total, mas assim, ó, né? PT geral, porque exige o Enem, é a única prova do país, desculpa, que exige essa proposta de intervenção. Os demais não exigem, mas o Enem diz assim, ó, tem que ter isso aqui, porque senão você vai perder os 200 pontos. E muita gente não coloca, e lógico, perde os 200 pontos. Bom, pra vocês terem uma ideia, né, falando em fuga ao tema, o que é fugir ao tema? Fugir ao tema é assim, ó, eu pedi uma coisa e vocês falaram sobre outra. Tem a fuga total e a fuga parcial. Olha só um exemplo aqui, ó. No ano passado, vocês lembram que o tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Um tema difícil? É, bem difícil, né? Porque quem não soubesse nada sobre surdo, realmente ficou bem complicado de fazer a prova. Não é à toa que só 50 e poucas pessoas tiraram nota 1000, né? Um número muito baixo. Mas olha só o que tem na cartilha do Enem, que eles consideraram, por exemplo, de todas as propostas que apareceram, fuga total. Quem falou sobre necessidades especiais? Geralzão. Ah, eu não sei falar sobre surdo, vou falar sobre necessidades especiais. 0. Então, isso é fuga do tema. Falar só sobre inclusão. Galera, inclusão, tá? A gente tem que incluir o surdo? Tem. Incluir o surdo. Então, tem palavrinhas no tema que a gente tem que olhar, tem palavrinhas. O Enem é legal que ele sempre dá um tema, sempre dá a frasezinha lá para nós. E a gente tem que perceber o que olhar, ó, o que era importante aqui? Formação educacional de surdo, tá? E no Brasil, Enem é sempre Brasil, sempre, sempre, sempre eles querem que eles vão dar uma situação, normalmente um problema social, e querem que vocês resolvam, né, deem soluções aqui para o Brasil. Então, as palavrinhas-chave aqui seria formação educacional de surdo. Claro que é inclusão, a gente vai trabalhar, mas não é inclusão geral, é inclusão dos surdos, ok? No processo educacional, para que ele vá para a sociedade, se prepare, né, para a sociedade. É isso que eu nem pedia. Quem falou sobre educação também zerou. Políticas públicas educacionais, 0. Acesso ao mercado de trabalho. Pô, fala sobre mercado de trabalho e o tema pede formação educacional, nada a ver, né? Pode passar. E alguns exemplos de fuga parcial. O que o Enem considerou fuga parcial? Para aquelas pessoas que trataram apenas do assunto a ele relacionado, por exemplo,
o termo surdo ou termo surdez, elementos relacionados ao universo dos surdos, né? Falaram sobre Libras, coisa assim. Formação educacional do surdo, sem relacioná-la aos desafios que tinha que ser superado. Ó, aqui a palavrinha-chave, desafio, deixei para falar agora para vocês verem, né? Desafio, quer dizer, qual é a proposta para melhorar isso? Enem sempre pergunta isso. Desafios, caminhos, né? Sempre usam essas palavrinhas. Tratamento do tema de outro país que não seja do Brasil. Então, quer dizer, a fuga parcial falou mais ou menos sobre o assunto. Aí não zera, mas fala mais ou menos, tira a nota bem baixa. Pode passar. Bom, todo mundo está careca de saber que o tipo de redação solicitada no Enem é dissertativo argumentativo. Beleza. Dissertar é falar o que eu sei, né, sobre o assunto. E argumentar é comprovar com argumentos. É dizer por que aquilo ali é dessa maneira. Gente, e um dos maiores perigos da redação do Enem é essa, que as pessoas não fazem a argumentação. As pessoas só expõem aquilo sobre o qual elas vão falar. Você tem que dar exemplos, tem que colocar índices, tem que colocar, de repente, números ali, não é? Estimativas. Isso é argumentar. É provar por A mais B que você está certo. É você convencer o outro que você está certo a partir de exemplos. Então, exemplo sempre tem que ter lá na partezinha do desenvolvimento. Pode passar aí para nós. Bom, como eu devo me preparar para a redação? Pode passar lá. Ó, primeira coisa, você pegou a provinha lá, vai ter assim, ó, instruções da prova. Tem que ler. Isso aqui apareceu no ano passado, tá? O que vai mudar, por exemplo, é esse item aqui, ó, receberá nota 0 se desrespeitar os direitos humanos. Isso aqui não vai estar mais. Mas esse formato aqui já tem aparecido mais de uns 10 anos, tem esse formato aqui. O rascunho deve ser feito no espaço apropriado, o texto tem que ser escrito à tinta, caneta, na folha própria, em até 30 linhas, então tem que ler por quê? Vai que isso aqui mude, né? Então a gente tem até 30 linhas para escrever. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação, olha lá, ó, terá o número de linhas copiadas desconsiderados na hora de corrigir, né? Então vai levar 0 quem tiver até 7 linhas escritas. Então a gente já tem ali o parâmetro. Eu tenho que escrever no mínimo 7 e no máximo 30. Por isso que é importante você ler. Vai que mude, né? Fugir ao tema ou não atender o texto dissertativo e apresentar parte do texto desconectada, ok? Bom, agora eu vou te mostrar assim, ó, como é que a gente se prepara para escrever redação. Entrei, vou imaginar a gente lá no dia do Enem, entrei, sentei ali na minha cadeirinha, abri o caderno de questões, fui ver as instruções das provas, olhei o tema, agora o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tá? Eu tenho que a partir da leitura dos temas, como eu falei ainda há pouco, o Enem é texto multimodal. Ele vai ter textos verbais, trechos, e ele vai ter ou publicidade, ou infográfico, enfim, né? Ele vai ter uma miscelânea de textos. Você vai ter que ler isso daí, ler o tema, relacionar os dois, e daí sim você vai pensar, e agora, José, o que eu faço? Ó, primeira coisa, tem que fazer planejamento. Então não vai como um louco, já escreve redação. Primeiro, que ideia você vai defender? Apareceu aqui, sei lá, sobre o aborto, digamos assim. Será que eu vou ser contrário ou será que eu vou ser favorável ao aborto? Primeira coisa que eu tenho que pensar, não posso ficar em cima do muro. Enem não pode ficar em cima do muro, ok? Quais são os meus argumentos? Se eu escolhi que eu vou ser favorável ao aborto, que argumentos que eu tenho? Aí vai lá e dá uma lista, pega o seu caderno de prova e faz ali, né, o rascunhão. Quais são os argumentos? Escreve de 2 a 3, máximo, mais do que isso você não vai ter espaço para fazer na redação. E quantos parágrafos vai ter a minha redação? Isso é bem importante, assim, ó, é o planejamento. Vocês sabem que uma redação tem no mínimo 3 parágrafos e no máximo 5. Então ela pode ter 3, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou ela pode ter 4, uma introdução, uma conclusão e 2 desenvolvimento, ok? Ou ela pode ter 5, uma introdução, uma conclusão e 3 desenvolvimento, ok? Opta por um desses, as melhores têm sido a de 4 parágrafos, tá? Pode passar aí para nós. Por que, Cláudia? Porque com 4 parágrafos você consegue argumentar melhor do que com 5, né? Então, 4 parágrafos são os melhores. Pode passar aí para nós. Começando então sempre por rascunho. E olha só, gente, só para a gente lembrar, aqui está uma estrutura de um texto legal para fazer redação.
O que vai cobrar na introdução? Vocês têm que fazer isso aqui que o Enem cobra muito, tese. O que é a tese? Tese é a ideia que você vai defender. Lembra que eu falei agora há pouco do aborto? Ah, falou sobre o aborto. Qual vai ser a minha tese? Eu sou favorável ao aborto, digamos. Então, eu tenho que deixar claro aqui na introdução que eu sou favorável ao aborto. Claro que você não vai dizer eu sou favorável ao aborto, porque você não pode dizer eu, né? Daqui a pouquinho a gente fala de linguagem. Mas você tem que deixar claro aqui o que você vai defender, certo? As ideias secundárias e um fechamento do parágrafo. No desenvolvimento, você vai escolher o quê? Argumentos, já fiz lá no meu planejamento, vou jogar os argumentos aqui, dar exemplo, fechou? E na conclusão, que é onde o bicho pega, vocês, isso aqui é legal, vocês vão retomar o tema, tá? Se eu disse que era favorável ao aborto, retomo isso daí, faço a minha proposta de intervenção que aborde, que respeite, melhor dizendo, os direitos humanos. Passa aí para nós. Então, assim, ó, o que a gente bota em cada parágrafo essencialmente? Na introdução à nossa tese, não esqueçam, gente, se não colocar a tese, você perde os 200 pontos, tá? Desenvolvimento, então, você vai defender os argumentos, dar exemplos, dados e assim vai. E na conclusão a gente faz a proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Passa aí para nós. A proposta de intervenção, que é o calo de todo mundo. Como é que a gente faz? Gente, ó, um dado aí para vocês terem uma noção, tá? A competência número 5, que é essa que pede a proposta de intervenção, ela é a que tem dado a menor média. Quer dizer, o pessoal não sabe fazer conclusão. Então, para vocês terem uma ideia, em 2013, de 200 pontos, que é o máximo, a média ficou em torno de 66 pontos. Ó, que baixo, menos da metade, tá? Em 2016, nós tivemos aí trechos que feriram os direitos humanos, 4.798 redações. Do ano passado não foi divulgado. Mas, poxa, quase 5.000 redações ferindo direitos humanos e, portanto, estando fora da redação fica complicado, né? Então, tem que cuidar disso daí. Bom, ó, como é que a gente faz proposta? Isso aqui que não pode deixar de ter na sua conclusão, tá? Você vai ter que dizer o que é proposta. Você teve um problema e você vai ter que dar o problema, certo? No ano passado, o desafio do surdo, né? Desafio educacional para a questão do surdo. Aí você vai ter que dar uma ideia, né, para o pessoal da banca, uma, duas, sei lá, quantas você quiser, para resolver esse problema. Né? Como que eu vou incluir o surdo aí na sociedade? Ó, para isso a gente tem que ter esses 3 elementos. Primeiro eu tenho que dizer, os agentes, quem é que vai fazer o quê? Né? Na verdade, as ações. Eu vou dizer assim, ó, tem que fazer isso, mas não é tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso? Então, quem que tem de agente? O governo, as escolas, a mídia, não é? o Congresso, enfim, você tem que escolher alguém para fazer, para praticar a ação. As ações você tem que dizer, fazer o quê? Aliás, é preciso que o governo crie leis para que diminua isso, isso e aquilo. Né? É preciso que as escolas, e a implementação, como que vai fazer isso? É preciso que as escolas trabalhem com a conscientização dos seus alunos, dos livros, a partir dos livros didáticos, a partir de debates. Esses 3 elementos, numa frasezinha, você consegue colocar. Você tem que dizer o que vou ter que fazer para solucionar o problema lá dos surdos, como que eu vou ter que fazer e quem é que vai fazer. Só assim, gente, respondendo, faz o teu texto e vê se ele responde essas 3 perguntinhas. Se responder, fechou. Uma dica, tá? Normalmente dá muito certo aí as redações de nota 1000 que a gente tem visto o governo tem que fazer alguma coisa, né? E daí você vai escolher o que dependendo do tema, e a população tem que se conscientizar, porque não adianta nada o governo criar lei, etc, etc, e a população não se conscientizar para resolver esse problema, ok? Já dei 2 agentes aí para vocês, vamos lá, bora! Bom, e essa parte também é importante, perde 200 pontos agora quem ferir os direitos humanos. O que significa esse direitos humanos? Gente, direitos humanos foram construídos para o bem da sociedade como um todo. Né? Então, olha só, o que a gente tem que escolher, o que eu não posso fazer. Por exemplo, um aluno meu, outro dia, a gente fez uma redação sobre o problema nas favelas, né? Nas comunidades. Aí ele me deu a seguinte solução.
para resolver esse problema, só mesmo jogando uma bomba, mata todo mundo e acabou-se o problema. Que tipo de problema, que tipo de solução é essa daí? Matar as pessoas. Não dá, né, galera? Pelo amor de Deus, você não pode matar todo mundo para resolver o problema. Ou dizer assim, ai, para resolver esse problema só Deus na causa, só Deus é que vai solucionar. Também não dá, é muito vago. Deus não vai, no máximo ele vai, né, mandar umas energiazinhas positivas, mas ele não vai solucionar o teu problema. Não adianta, certo? Então a gente tem que dar alguém concreto e assim, uma coisa decente, uma coisa que trabalha aí com o bem da sociedade, né? Valores de cidadania. A gente pergunta assim, tá, Cláudia, mas e ainda assim, pô, pensa assim, ó, né, nesses manifestos que tem por aí, você não pode falar, nem que você seja favorável a alguma coisa, você não pode escrever isso. Tá? E, gente, na boa, né? Isso não vale só para a redação, isso vale aí para a nossa vida como um todo. Desrespeitar o direito do outro, jamais. Então, nada de intolerância religiosa, nem questão de gênero, né? Isso daí você tem que respeitar o direito de cada um, né? Pode passar aí para nós. Algumas últimas dicas aqui, só para lembrar qual é o tipo de linguagem que a gente tem que usar. Sempre a linguagem culta. Nunca o eu faço isso, eu acredito, Não, sempre vocês podem optar por um ou outro, ó. Ou terceira pessoa mais a partícula C, tipo acredita, se conclui, se faz e assim vai. Ou você vai usar o nós, concluímos, acreditamos e assim vai. Não pode misturar os dois, tá? Tem que usar ou um ou outro. Cuidar bastante da ortografia, né? Na hora de escrever, dá uma olhadinha. Uma dica é, escrever o rascunho, não passa limpo logo em seguida. Faz uma outra prova, pede para tomar uma aguinha, sai e volta, daí dê uma refrescada na mente e depois passa a redação a limpo. Tá? Questão da pontuação, nada de fazer parágrafos gigantescos, né? Vai esses períodos longos, faz ali, sei lá, umas 3, 4 linhas, joga ponto final. Cuidado com os gerúndios, o gerúndio é danado, que daí vai emendando uma frase na outra e você esquece de colocar ponto final, tá? Então, cuidado aí com os períodos longos. Passa aí para nós. E o que todo mundo sempre pede, né? A nossa ideia aqui não é aulão de cursinho, vamos acertar o tema, não tem nada a ver com isso. A nossa ideia é preparar vocês para escrever uma boa redação e apareça o tema que aparecer, vocês matam a pau, tá? Mas, é claro, alguém vai me perguntar, Cláudio, o que tu achas que pode aparecer aí no Enem? O Enem normalmente trabalha com temas improváveis. Aí a estrutura do Enem é temas improváveis, não prováveis. Mas eu coloquei 10 dicas aqui que têm sido, né, temas bastante debatidos aí ultimamente. Então, no IFSC, Campus Florianópolis, a gente fez uma prova do Enem, o simulado do Enem, e a gente pegou esse tema aqui, porque é um tema que tem sido bastante debatido, né? Os 20 anos do Enem. Então, a gente trabalhou, no começo da aula eu disse para que serve o Enem? Acesso, né, ao ensino público, ao ensino superior. Né? Então, a gente trabalhou esse tema aqui, esse ano completa então os 20 anos do Enem, as fake news, né, que não se fala em outra coisa, crise social no Brasil, a questão da intolerância, né, esse discurso do ódio, essa desvalorização do outro, o bullying também é um tema aí bem legal, bullying, depressão e suicídio entre a juventude brasileira, sempre no Brasil, tá, gente? Sistema previdenciário brasileiro, Jesus, o que vai ser de nós, né? Como é que vai acontecer? Então, algumas dicas aí para vocês darem uma olhada. A questão do desarmamento, né? Pode vir à tona. Privacidade na internet, isso daqui também é bem interessante, né? Excesso de exposição nas redes. A volta das doenças erradicadas, vocês devem ter estudado aí em ciências, em biologia e tal, a volta aí, né, doenças como sarampo, rubéola, catapora, poliomielite, né, as doenças que estão voltando e por que estão voltando, isso é uma coisa interessante de pesquisar. A questão da mobilidade urbana, não só nos grandes centros, mas a gente teve uma greve gigantesca aí dos caminhoneiros, né, o nosso sistema hoje, ele depende muito das rodovias do país e as rodovias estão do jeito que estão. E, finalmente, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros. Ok, gente? São 10 temas aí que eu pensei e coloquei aqui para vocês, para
Se alguém ainda não pesquisou sobre algum deles, é legal ir lá na internet e dar uma olhadinha para, caso caia, né, vocês já terem uma argumentaçãozinha legal. Bom, gente, é isso, né, o que eu tinha para passar para vocês. Coloco aqui o meu endereçozinho, tem uma fanpage onde eu dou várias dicas também aí de redação, de literatura, de gramática, enfim. E a ideia é tranquilidade, né? Pedir que vocês vão bastante tranquilo, acreditem em si mesmos, cuidado aí com o horário de verão, tomem os cuidados aí que eu falei para vocês e sucesso na prova. Até mais!